E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos e relacionamentos, que nós gravamos aqui nos nossos estúdios na Ilha da Magia, norte da ilha, na verdade, em Florianópolis, no sul do Brasil, de preferência repercutindo pelos 4 cantos do planeta. Estamos recebendo hoje, neste episódio, o Jean Carlos, que é trompetista, arranjador, produtor musical, manager, faz curadoria musical também e está à frente do grupo Soul in Groove, que faz um trabalho muito especial e muito presente nas cerimônias e nas festas de casamento também. Jean, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso Pode Beijar. Bem-vindo, meu querido. É um prazer te receber aqui. Assim, a gente fica muito feliz, porque além de conversar com alguém que entende de uma parte muito importante relativa a casamentos, a gente vai ter o privilégio de te ouvir tocar, né? Temos muito que conversar e o que ouvir também. Mas antes do nosso papo com o Jean, tem os agradecimentos aqui para técnica, iluminação e sonorização, que vem aí nos apoiando desde o início do projeto podcast, do nosso podcast, que sempre entregando produtos e serviços de excelente qualidade. Gaúcho e Helena, muito obrigado pelo apoio de sempre. Nosso carinho, nosso agradecimento, nosso reconhecimento, além do trabalho impecável que fazem, né, todo o pessoal da técnica. Sensacional. Enfim, também nosso carinho, nosso agradecimento por essa parceria, por acreditarem e apoiarem o nosso Pode Beijar. Jean, vamos lá, vamos do começo, Vamos lá. Como é que tudo começou, a tua relação, a relação de vocês com esse mercado fascinante, né, que a gente fala, que é o mercado de casamentos, das cerimônias, que mexe muito com as emoções dos noivos, das famílias e dos convidados também, e a música tem muito a ver com isso, né? Primeiramente, né, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas referência no assunto. E a minha história, né, na música, ela já vem de muito cedo, né? Vou contar só um pouquinho porque à vontade, são muitas etapas, né? Mas eu comecei na cidade de Maruí, nasci lá. Com uns 8 anos, minha mãe colocou na banda municipal da cidade, então eu já tive contato já com o maestro, né? Tu és catarinense, então? Isso, sou de Maruí aqui. Maruí ali pertinho de Laguna, né? Cidadezinha pequenininha, 10 mil habitantes. E ali onde começou a minha história, né? Já com o primeiro maestro, que era um maestro militar, músico. Então a gente já foi muito bem orientado desde o início. Uma base boa, né? É, base boa. Depois vim morar em Florianópolis, fui músico militar aqui também, no Exército. Tive uma carreira aqui com arranjador também, como músico e com orquestras. Hoje ainda tenho um projeto de orquestra em Biguaçu que eu dou aula, né? Então tem uma prática de conjunto grande. Então, dali em diante, a gente se inseriu no mercado dos casamentos, né? As oportunidades vieram, né? A gente começa a tocar em um evento, outro. E sempre como músico convidado, daí a gente vai observando algumas coisas. Lembra do teu primeiro casamento? Com que ano que foi aproximadamente? Lembro. Tinha 12 anos. Lembro. Eu lembro que as pernas tremeram bastante. Mas eu tenho que te dizer que tu não foi o único. Todo mundo, quando faz o primeiro, treme, né, Rafael? Você sabia disso. Eu vi o primeiro olhar pra Patrícia e dizia: quem foi que me inventou nisso aqui? E é sempre de um colega, né? De um amigo, né? Que te convidou o primeiro casamento, mas... O trompete, né, que é o meu instrumento base, né, meu primeiro instrumento, hoje eu toco outros instrumentos também, como piano, toco saxofone, e o trompete é um instrumento que ele tem uma projeção sonora, né, muito grande, né, e, é lindo. E começou aquela febre das clarinadas de casamento, né, que foi um momento, assim, um ápice, né? Explica pra gente o que é uma clarinada. Perfeito. Tem gente que tá ouvindo e não sabe o que é. Então, falando de casamento, tem que lembrar da marcha nupcial, né? Antes da marcha, existe um anúncio, né? Como faziam os anúncios de reis, rainhas, né? Que foi transferido para o trompete ou os clarins, né? Que são os instrumentos aqueles que vai a bandeirinha e tal. Então eu tive que tocar. É um momento bem delicado, né? Para quem tava começando ainda, isso, eu tinha, sei lá, meus 20 anos. Até porque naquele momento é o centro das atenções. Todo mundo vira, né? E eu já tocava há 10 anos, e com 20 anos ali, 21 anos mais ou menos. Aí eu fui tocar a primeira clarinada, e quando você vai tocar, é aquele silêncio absoluto, né? A igreja para, todo mundo que tinha que entrar já entrou, falta só a noiva. Então, realmente, é o anúncio. Parecia muito fácil até eu chegar naquele primeiro momento, né? Mas deu tudo certo, não virei um meme. Né? Não virei um meme. Deu tudo certo, eu consegui tocar, é só aquele friozinho na barriga, Mas depois a gente vai
conseguindo ficando mais tranquilo e fui aprimorando, né? O teu primeiro casamento, então, foi com quantos anos? Com 21 anos. 21 anos Isso, mesmo. 21 anos. Hoje eu tô com 41, então já Então faz... já são 20 anos. 20 anos já. Só em casamento. Não tinha rede social, podia Não. dar errado que não ia dar meme. Não. Não ia virar meme. Talvez por isso não teve meme. Mas vai que tinha uma câmera daquelas que registra, elas- exatamente, Elas resolve sempre postar. estiveram lá. Não, mas deu tudo certo, né? E dali em diante eu comecei a fazer com muitos grupos, né? De casamento e também eventos, né? Muitos eventos corporativos. Eu tinha um trabalho de jazz, que eu fazia instrumental, tocava numa casa aqui em Florianópolis, que era o Jazzinho, fazia projetos de jazz, sempre inventando propostas, testando, né? E comecei a tocar e sempre um casal de noivos sempre tá próximo, e eu quero isso no meu casamento. Comecei fazendo muito instrumental em casamento. Pessoal, eu quero jazz. Já me contrataram para fazer uma proposta New Orleans. Como eu fazia uma programação nessas casas, então naturalmente sempre alguém vinha para mim com Jean, eu queria uma sonoridade mais latina, então fazia muita coisa, sempre produzindo trabalhos. Até que chegou nessa formação do Soul in Groove, né, que a gente tem feito praticamente o meu carro-chefe hoje de trabalho. Muitos casamentos com essa formação. Qual é a formação? Geralmente um instrumento de sopro, um trompete, né, um sax. Geralmente sou eu no trompete. Eu faço alguns beats eletrônicos, né, uma cantora ou um cantor e um outro instrumento de harmonia, que pode ser um piano, pode ser uma guitarra. E a gente criou uma identidade sonora, né? E atendem cerimônia e festa também. Cerimônia e festa. Talvez uma das grandes características do nosso trabalho é que a gente pega um repertório e a gente dá uma roupagem para ele, né? A gente cria uma identidade sonora, a gente tenta não fazer as versões originais, até porque é um momento de tu entregar algo diferenciado, né? Dá uma oportunidade de tu poder entregar uma música com um arranjo diferente, pegar, sei lá, uma música dos Beatles, fazer uma versão em bossa nova. Coloca o estilo de vocês. Eu sou testemunha de que em casamento funciona maravilhosamente bem. É uma música que ela é feita para isso, né? Vocês fazem com muita qualidade e quando eles começam a tocar no início de uma recepção, todo mundo foi à cerimônia, eles tocaram na cerimônia, foi lindo, aí as pessoas se dirigem à festa. Esse início, quando as pessoas estão chegando essa primeira hora e meia, eles fazem uma música que ela absorve as pessoas. É muito bonito de assistir, funciona. E é uma música que é uma música feliz. Né? Alegre. Sempre Prepara a feliz. alma dos convidados para o que vem depois. Exato, perfeito, Maeda. Qual foi o caminho mais longo que vocês percorreram? Estou falando especificamente disso que nós estamos conversando agora, né? De sair daqui e vir para cá, né? Qual foi a invertida maior que vocês fizeram? Invertida musical, digamos assim. Então, eu já fiz muitas formações orquestrais, sempre assim como produtor ou arranjador, maestro, né? Porque eu sempre gostei de estudar regência, estudar arranjo, escrever arranjos para formações maiores. Eu acho que depois ali da pandemia, eu vi que teve uma virada de chave assim nas formações musicais para tudo quanto é evento, né? As pessoas começaram a reduzir os espaços, reduzir as propostas, e eu sempre gostei de ficar me desafiando, né? Tipo assim, de que forma que um trompete, que é um instrumento que teoricamente tem uma característica sonora mais pro jazz, pro blues, tentar trazer para essa linha do casamento, mas que dá uma sonoridade, ele dá um ar elegante, né, pra música, através das surdinas. Ele faz uma música pop, mas tu coloca um trompete, ele dá um refinamento, né, sonoro, e te leva para uma outra atmosfera musical, né, mas uma atmosfera até mais tranquila, por mais que seja um instrumento que tem um brilho sonoro. Depois eu vou tocar um pouquinho para vocês. Opa! Esperamos. Ele transforma a sonoridade do grupo, né? Então, e aí comecei a fazer algumas propostas. A Patrícia é testemunha de muitas, né? A gente começou a mexer com o repertório. Eu acho que o repertório é uma coisa bem importante, né? Eu comecei a tentar analisar mais, até com um olhar até bem parecido com o do DJ, né? E me foquei, né, com essa proposta para o início da festa, onde as pessoas ainda não beberam, estão completamente ligadas em todos os detalhes, então não dá para ficar vacilando muito, né? Mas tu lembras da transformação que mais te chamou a atenção, digamos assim? Era um rock transformado em samba, era um, enfim... O arranjo. Isso, exatamente. Sim, perfeito. Eu lembro, tipo assim, a gente ia tocar uma música da Lady Gaga, né? Teve uma das noivas que pediu lá a música da Lady Gaga, daí a gente começou a tocar e os músicos tiraram exatamente aquela versão original. Só que por ser uma formação em trio, começa a faltar elemento. Quando tu vai tentar imitar a gravação original,
começa a faltar elemento. Aí onde talvez o meu olhar, né, o meu espírito arranjador pensou assim, cara, tem que desconstruir. Existem alguns artistas de referências, como Jamie Cullum, que pegou discos do Beatles, Rihanna, fez arranjos numa proposta mais jazz, assim, e tu vê assim, pô, preenche igual. Não falta nada, né? Por mais que seja uma formação mais jazzística, assim, cara, em 3 a gente vai tentar fazer isso. E aí tem alguns cuidados, né, que a gente teve que tomar, por exemplo, a sonoridade de cada instrumento, não é só um piano, não. Mas espera aí, quais são os timbres de piano que tu vai usar? Porque tem alguns determinados timbres, né, de pianos que remetem a uma década de 80 ou remetem a um rock. Então, eu tentei achar uma sonoridade, né, que é uma parte de curadoria também sonora dos músicos, tanto o guitarrista, quais são os timbres de pedal de guitarra que dá para usar, que não fique agressivo. A gente, quando escuta, a gente acha que é só música. Só estão tocando. A gente acha tocando que é só música. A gente não tem eu me incluo entre as pessoas porque não entendo de música, só escuto. A gente acha que eles chegam lá e aprenderam a tocar, sobe no palco e toca. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. É um preparo, é um estudo. É uma linguagem, né? É um idioma, digamos assim. Tudo tem um porquê ali, né? O que eu escuto mais, assim, de noivos ou de pessoas que assistem ao nosso trabalho, cara, tem alguma coisa que é diferente aí. E às vezes são esses pequenos detalhes, sabe? A escolha dos timbres dos instrumentos e também a forma que o músico se coloca naquela performance musical, né? Tipo, eu vou entrar com o trompete, eu não posso sobressair a voz, mas ao mesmo tempo eu tenho que preencher alguns arranjos, que às vezes lá na versão original tem cordas, tem uma bateria, tem vários... Eu tenho que dar um jeito de preencher, mas que fique suave, né, também ao mesmo tempo. Mas se precisar, a Patrícia já presenciou também, né, de eventos, e a gente tá tocando e às vezes os amigos dos noivos vão ali pra frente do palco e começam, e a gente vai junto. Então a gente tem que estar preparado para esses 2 momentos, né? Ou às vezes também de sentar uma pessoa mais idosa na frente do palco, né, e a gente vamos tentar trazer eles pra gente, conversar. E aí vai no improviso mesmo. Sem forçar a barra, né? Mas na hora vamos falar da cerimônia mais especificamente. Perfeito. Na hora de montar realmente o repertório, né? Vocês são super abertos aos pedidos também. Olha, queremos já mais ou menos assim, não mais assim. Não, vamos fazer. Tudo se ajeita? Tudo se ajeita, mas a gente também sabe os limites, né? Por exemplo, cerimônia... Geralmente as pessoas nos chamam para fazer um repertório de músicas que marcaram um determinado momento da vida deles, os noivos. Então nunca que eu vou dar um pitaco na escolha da música do noivo ou da noiva, a não ser que ele vem com uma música muito característica. Gente, eu quero um fado aqui para cantar nesse determinado momento. É uma música que tem uma característica de cantar, é um jeito de interpretar diferente. Não dá para um músico que canta um determinado gênero, às vezes, vou fazer isso. Ou eu quero Ave Maria, a versão lírica com a cantora que faz com vocês. Não vai combinar, né? Aí eu sempre tento dizer, se for só para essa música, a gente pode contratar um cantor específico para fazer essa performance. A orientação técnica, né? Que é a orientação que os noivos precisam, porque eles também não são conhecedores de profissionais, música. exatamente. A maioria, né? Não são profissionais. Então, essa orientação técnica é uma obrigação. Total. Porque não adianta dizer, eu faço o que tu quiser e depois chegar na hora não era não aquilo. Dá, né? não tem funcionou. Como. Não dá pra... igual a fotografia, né? Coisa, exatamente. Tem coisas que são possíveis de fazer e outras que não dá pra fazer ou que não fica muito bom, isso é né? muito próprio de casamento, né? Os noivos vêm para todos os profissionais com algumas expectativas. Nem todas são possíveis de se realizar. E aí é o papel do profissional sério e responsável deixar claro para o cliente que aquilo não vai funcionar como ele espera ou nem vai funcionar. Eu lembrei da história aqui, a gente vai abrindo parênteses aqui, né? Lembrei da história, acho que foi o Cadu, né, que estreou inclusive o podcast, e ele, quando começou, a história da tradução, né? Sim. Foi ele, né? Ele foi comentou que foi fazer uma música, Foi tinha um pedido e nem ele tinha se tocado, exatamente. E a letra da música era em inglês e não tinha nada a ver com aquele Quando momento. ele começou a cantar... Pelo contrário, ele disse que foi se encolhendo. Não, se é para falar em história, eu passei uma situação numa igreja em que a noiva pediu que o saxofonista tocasse a entrada toda dela sozinho, e era alguma coisa que não tinha muito respiro para ele. Ai, coitado. Só que a igreja era curtinha, é uma igreja que ele falou, tudo bem, faço. Mas a noiva resolveu tornar aquele caminho de 3 minutos em 15. 10. Ai, meu Deus. Ela não Quis andava. aproveitar bem, assim. E o saxofonista Desmaiou, começou a passar mal, porque desmaiou. ele não queria parar, mas... claro, é respiração, eu não sei como é, mas tem que respirar, né? E aí eu tava com o rádio
no meu lugar, eu tinha uma assistente minha com os músicos, porque ele era sozinho para aquele momento, mas tinha um grupo de música. E eu dizia para ela, pede para eles fazerem um fundo, dá um tempinho para ele respirar. E ela me respondia, eles não conseguem porque eles estão morrendo de rir. Imagina, né? Imagina. Que baita companheiro, né? Eles não conseguiam parar de rir. Assim, muito discretamente, porque eu estava dentro de uma igreja, num casamento. Eu dizia, eu não consigo, eles nem olham para mim, eles estão aqui se escondendo porque eles estão morrendo de rir. E o coitado saxofonista, ele deu conta. Mas, sinceramente, eu fiquei preocupada. Depois de uma ambulância esperando por ele no final. Mas tudo bem. Isso acontece, técnica de respiração. Mas são os imprevistos que acontecem, né? Ou seja, vamos imaginar que a noiva, ao invés de percorrer aquele caminho em 3 minutos, percorre em 15. Não, aí a coisa ficou difícil. Ô, Jean, em relação à contratação, né, do trabalho de vocês, como é que funciona o passo a passo? A gente sempre faz essa pergunta aqui quando o episódio é um pouco mais técnico e tal, porque certamente muitos casais, né, pensando na organização do seu casamento, têm interesse também nessas informações. Qual é o passo a passo a partir do primeiro contato? Faz um primeiro contato e aí, recebeu a ligação, tal, vamos casar, e aí, como é que funciona? Então, existe de várias formas. Tá. Né? Uma delas, geralmente, são quando as cerimonialistas já conhecem muito o nosso trabalho e elas já adiantam muita coisa para os Tipo noivos. A Patrícia, sim. Tipo eu tenho que deixar bem claro aqui que eu sou fã do trabalho deles e eu realmente gosto bastante. Gosto muito, acho que ele funciona muito bem em casamento e não tem quem não goste. Todo mundo que eu acompanho, que já contratou, ficou extremamente feliz com o resultado. Então, eu sou uma dessas que eu já elimino uma etapa pro fornecedor, no caso, eu já explico direitinho como funciona. Então, sempre quando acontece dessa forma, já adianta muita coisa, né? Porque a cerimonialista, eu acho que é um papel fundamental, porque ela sabe a leitura dos noivos com mais detalhes, né? Quando vem direto pelos noivos, a gente sempre marca uma reunião. Essa reunião é importantíssima, porque às vezes eles estão desenhando uma coisa, mas não tem a ver com o nosso trabalho, talvez contrate o fulano ou o beltrano, né? Enfim. Então, quando a gente faz esse contrato, a gente pede todas aquelas informações básicas, né? Quantidade de pessoas, o local, o horário, enfim. E a reunião é onde tudo se define. A partir da reunião até para ver também se rola uma química legal também com os noivos, né? Isso é muito importante, porque além de ser o manager, né? O cara que fecha os contratos, né? Apesar de eu ter parceiros, né? Que trabalham comigo, secretário e tal. Eu sempre gosto de conversar porque eu também sou músico. E eu gosto de me sentir à vontade naquela performance lá no casamento, porque a entrega é outra, né? Sim. Se rola uma conversa boa, eu assim, esse casamento vai ser lindo. Então, eu já sei que essa cantora que trabalha comigo vai dar certo, esse músico vai dar certo. Eu vou muito tranquilo e a gente entrega muito mais. Quando tem muita dúvida, né, a gente tenta convencer o noivo do que realmente ele está procurando. Será que não era melhor, talvez, contratar uma banda de rock e tal? Porque, tu gosta do rock, tu gosta do Elvis, e tu quer a gente, assim, eu posso fazer uma coisa do Elvis, uma versão nossa, mas não vai ser o que tu tá... Então, a gente coloca o pé no chão, né? Exato. E pega as melhores oportunidades também. Não adianta querer abraçar tudo, né? A gente trabalha com equipes pequenas, são poucos músicos, então as coisas têm que acontecer em 3. Tá, aí decidiram, fecharam o contrato e tal, estaremos juntos no grande dia. Perfeito. A partir dali, como é que tudo é montado? Aí é muitas reuniões, né? Muitas reuniões, né? Primeiro é o contato com a cerimonialista, para ver como é que vai ser a dinâmica de montagem do dia, como é que vai ser a dinâmica de troca, se tiver outros trabalhos musicais. Isso é bem importante, quando tem um casamento que tem várias atrações. Vai dividir o palco, né, com outros. Essa divisão de palco tem que ter uma conversa com a empresa de sonorização. Até citaram a técnica aqui que a gente faz também. Muitos casamentos, eles já têm uma experiência, então já faz aquela conversa, a banda que passa o som mais cedo, geralmente a banda que toca depois, né? E a banda que passa o som mais próximo da cerimônia é a que geralmente vai ser a última a passar, porque daí já fica tudo pronto. E a gente controla aquela dinâmica do dia, né? Do evento mesmo. Mas, durante esse processo todo, às vezes acontece imprevistos, troca de local, troca de horário, né? Então a gente tem que estar pronto também para não deixar as coisas também muito amarradas, né? A gente gosta, né, que fica tudo organizado, mas acontece, às vezes imprevistos, a gente se organiza para isso. E a escolha das músicas? Porque para a cerimônia em específico tem as músicas dos noivos, né? Para cada momento. Como é que se dá essa escolha? Então, assim, tem algumas coisas que são bem peculiares, né? Por exemplo, a entrada dos padrinhos.
É legal que seja uma música ali que tem um tema de amizade, né? Alguma coisa que não se for uma música com letra, né? É legal que a letra tenha a ver com aquele momento, né? A música dos noivos e do noivo e da noiva geralmente é muito particular, né? Então essa a gente deixa... Já aconteceu muita coisa, assim. De ter um rock pesado e ter também, às vezes, um Chico Buarque, uma bossa nova. Então já aconteceu de tudo nesse momento. E é onde a gente deixa mais aberto, né? E entrada dos pais, então uma música que fala de amor, enfim, de uma afinidade, né? Então, assim, eu acho que esse cuidado, a gente sempre tenta dar um toque, né? A não ser que for muito relutante com relação a determinado tema. E a letra da música nem se fala, né? Se a letra não tiver a ver com casamentos, fala às vezes de traição, essas coisas. Língua estrangeira, né? Você me deixou, tal, daí tá lá. Vamos fazer instrumental essa. Acontece! Aí quando bate muito mas eu acho ela tão bonita, tão emocionante, mas a letra não tem nada a ver. Então isso são detalhes bem importantes, né? A música de saída dos noivos também, às vezes tem noivos que às vezes escolhem uma música down, assim, não, é um astral. Agora é hora de subir. É hora de convidar pra festa, né? É a hora que vai começar. Então assim, a gente sempre vai sugerir, quando a gente vê que tá saindo um pouco, né, mas numa conversa, né, tudo com muito jeito. O local também influencia. Muito. Na igreja, há mais restrições, digamos assim, muito. Fora dá pra soltar mais um pouco. Muito. Menos regras. Eu acho que a igreja, ela tem uma atmosfera, né? Ela tem uma sonoridade. Mas, ultimamente, né, dependendo do celebrante, ele consegue transformar a igreja também num lugar um pouco mais tranquilo, mais leve, sem ter aquele... Né? Aquela formalidade em excesso. Então, depende muito do celebrante, né? Mas tem celebrante que é mais formal. Então, a música mais sendo executada de uma forma também um pouco mais... técnicas, também funciona, né? Funciona, e a gente sabe que dentro de uma igreja, não importa qual seja, existem regras e a gente tem que seguir. Respeitar muito, Respeitar todas as regras. Os noivos, quando escolhem casar aqui ou ali, eles estão cientes de que eles têm que respeitar as regras daquela situação, daquele local. E, às vezes, a igreja impõe muitas regras. Muitas. E tudo bem, porque dentro das regras da igreja se consegue conciliar e continuar fazendo uma cerimônia muito linda. Mesmo que não seja aquela que eles imaginam, ou mesmo que não seja possível tocar uma música em específico, mas existe solução para continuar com aquela cerimônia muito linda, né? Obedecendo às regras, não criando problemas, porque não adianta criar problema na casa dos outros, né? Não adianta, mas se consegue fazer. Consegue. Mesmo não tendo aquela música em específico. Eu já vi situações assim, eu queria muito aquela música. Não pode ir na igreja, mas a gente coloca na festa. Sabe? Acha um outro momento para que ela esteja ali, porque ela faz parte da história. Já aconteceu comigo, de ter que tocar numa cerimônia numa igreja e ter às vezes ali uma determinada música que eu vejo assim, pô, essa música aqui é de balada, mas conversar com o noivo, vocês querem muito essa música? Vamos fazer instrumental. Daí eu faço um arranjo com piano bem solto, faço uma instrumental, fica bonito, né? Fica leve, não fica uma coisa forçada a barra. E pra gente também, né, a nossa identidade como trabalho, é importante ter esse cuidado, porque sempre vai ter alguém filmando. Se tu faz um arranjo ali, às vezes, só pra agradar os noivos, não fica legal também pra eles, nem pra nós, não vai somar pra ninguém, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado. Pô, vamos fazer um arranjo um pouquinho mais trabalhado, instrumental, mais clássico, assim, uma sonoridade um pouco mais leve e funciona bem. Então, cerimônia e festa é muito comum também? Já faz ou geralmente ou uma coisa ou outra? São contratados só para cerimônia e para festa, já vão direto? O que a gente tem feito muito, como as pessoas às vezes vêm pela cerimônia, a gente sempre oferece o início da festa, né? O início da festa, o receptivo. Já aconteceu de alguns não, mas eu queria vocês para o momento da pista mesmo. Eu disse, tá, então vamos ter que conversar, vamos ter que ver se talvez colocar um pouquinho mais algum instrumento. Não é o nosso foco, né? Eu acho também legal, assim, a gente se descobriu com esse trabalho de Som em Groove que a gente tem um nicho de trabalho, tem uma demanda boa, que é o início da festa. E é satisfatório para os músicos também, que eu gosto de tocar festa, já toquei muitas festas, se precisar a gente faz festa, a gente é convidado muito para tocar festa na casa das pessoas, mas eu vejo que tem uma demanda também dentro desse mercado, caso muitas pessoas especialistas em festa. Sim. E quando tu vira especialista numa área, tu pode às vezes quebrar fazer um trabalho aqui ou outro, porque é muito o que eles querem, mas é legal quando você especializa no início de festa.
Pô, é legal quando vem a cerimonialista, pô, os pais, os noivos chegam pra gente, nossa, era isso que a gente imaginou do início da festa. Tá todo mundo ainda de cara, conversando, se cumprimentando, né? Os noivos cumprimentando os pais cumprimentando os tios. São momentos diferentes, né? São momentos diferentes numa festa de casamento. A ideia do Swing Groove, pelo que eu entendi, é transformar o início ali da festa na cerejinha do bolo. Cerejinha. É E deixar descolado também. Claro. Também não ficar aquela coisa, né? Pô, o início é festa, né? Mas ainda ninguém tá ainda no pique pra chegar. Vão se abraçar. É festa, mas ainda não é pista mas é um belo preparo, e tá todo né? mundo feliz já, porque a cerimônia foi linda, acabou, os noivos estão casados, então é esse início que é a dosagem certa. A música feliz, uma excelente música, mas uma música que não vai ultrapassar aquilo que ela se propôs, também não vai deixar o início da festa chato, porque se a gente entra também numa música, é almoço, vamos deixar baixinho. Antigamente os pais, os avós pediam, né, manda baixar o som, porque os equipamentos de som não eram tão especializados. Desliga um pouco pra gente almoçar, pra gente jantar. A gente não tá conseguindo falar, conversar. Exato, hoje a gente não vê mais isso, porque os equipamentos de som estão preparadíssimos. E a música tem que ser a música adequada também. Claro. Porque não adianta botar um DJ alucinado tocando qualquer coisa no início da festa, porque as pessoas estão almoçando, né? Queima largada. E também não pode ser down, né? Não. Exatamente. Tem que ter um astral legal, né? Uma coisa... respeito todos os estilos musicais, mas eu vejo que o início da festa também tem características que dependem do perfil dos noivos. Mesmo para aquele nosso momento ali, já teve noivos assim, gente, eu quero uma pegada mais house mesmo, assim, pro início de festa. A gente faz, eu consigo mexer no nosso repertório sem precisar alterar muito, porque a gente tem essa mobilidade nos arranjos. Eu consigo pegar uma música da Britney Spears e fazer uma versão house, mas sempre com aquele tom de improvisação do jazz, sem forçar não é aquele house da festa, onde vem às vezes um saxofonista improvisando e tal, que agita a galera, é outro tipo. Né? Então eu consigo fazer essa leitura, né? Fazer esse tipo de arranjo conforme o perfil dos noivos. Como já aconteceu, né? De alguns noivos, a gente quer aquele jazz mesmo, que a gente viu lá no Jazz Club e tal, assim, pô, tá dentro do que a gente faz, né? E aí a gente consegue construir dentro do que eles estão imaginando e tentar agradar o máximo possível. Ô, Jean, qual o tempo maior de permanência que vocês já ficaram num local assim de casamento? Lembras assim? Tipo, já aconteceu. A gente cerimônia, festa, já ficamos 10 horas, 8 horas, 12 horas, 5 horas. A gente tem um cuidado, né, que é de 24 horas. Dormimos lá, acordamos e saímos tocando de novo. Eu não sei se é porque a gente toca no início da festa, eu não sei também se é uma coisa minha particular, mas eu tenho uma preocupação muito com o início, para que seja tudo impecável, que não dê uma microfonia, que não dê nada, né? Então, eu sempre marco com os músicos para deixar tudo pronto no local, pelo menos 2 horas antes de começar o evento. Tá, o casamento é às 4, 2 da tarde vocês estão... Tá tudo pronto. Tudo pronto. Nem que a gente fique ali 2 horas conversando, faz um lanche. Aí o celebrante chega pedindo acompanhamento musical, tem uns chatos assim. Tem isso também. Tem que estar disponível para o celebrante também. É que é um dia tão importante e aquela correria no início de festa, ela pode quebrar todo... Comprometer, né? É, claro, imagina. Então eu pego essa responsabilidade pra mim, tem gente que fala que é até demais, mas... melhor assim, eu né? concordo. Eu gosto, tipo assim, pô, não custa nada ficar ali 2 horinhas de boa, ou 1 hora, né? Então, tipo, dependendo, às vezes tem situações que não dá realmente, porque saiu de um evento, estão desmontando e tal, mas eu gosto de ter 1 hora antes, assim, sem fazer nada. Tá, aí não passa é olhando o repertório, é sem fazer nada, é só pra te poder respirar, eu olhar o meu instrumento também, porque além de produção, eu sou músico, então tem que dar um carinho pra ele, dar uma olhada, ver se tá tudo funcionando. Mas o período, assim, máximo, desde a chegada até a saída do casamento? É pensar em chegar, assim, tipo... 8 horas da manhã, né? Dependendo do local, 8 horas da manhã, monta, passa o som, fica por ali, almoça, né? Porque se for um lugar longe não dá pra voltar pra casa, então a gente fica por ali. Aí às vezes toca às 6 horas da tarde, vai até umas 8, mas se der uma atrasadinha, dependendo do evento. 9 e 10. 9 e 10. Isso é um exemplo real, já aconteceu. É um exemplo real, acontece. Não, isso quase acontece o dia inteiro. Isso é muito importante, porque às vezes o cliente não entende e ele tem um raciocínio assim, o valor é esse para tocar 1h30. Esse é um ponto importante, Patrícia, que tu falou, exatamente. O cliente tem uma impressão, não todos, né? E nem sempre, mas ele tem uma impressão equivocada. O músico
músico, o celebrante, são coisas pontuais numa festa, diferente de nós, né, cerimonialista, fotógrafo que acompanha de ponta a ponta, mas eles têm essa sensação, é todo esse valor, ou é esse valor para trabalhar 1h30. Aí, óbvio, cabe uma explicação e todo mundo entende, né? Além de todo o processo e de todas as horas trabalhadas, tem toda a carga de uma do vida preparo. de estudo, né? Sim, Então, exatamente. acaba entendendo, mas essa impressão de que é só 1h30, É, ela não. não é rara. Não, ela é Não. rara. Aí o pessoal acha assim, Jean, mas vamos tentar reduzir aqui uma meia hora aqui, dar um desconto. Tira meia dúzia de música para ver se fica mais Mas barato. não é isso, né? Não, Porque a não entrega, é a isso. gente tá ali, aquela meia hora pra gente, musicalmente, a gente até gosta de estar tocando. Claro, obviamente, se passa do tempo, dá um tipo de cansaço, né? Nos músicos já aconteceu de a gente ter, Jean, atrasou ali determinada atração, preciso segurar aí uma meia hora a mais. Aí a gente segura, não tem problema, né? A gente tem condições de fazer Sim. isso, a não ser que tenha algum outro evento seguido e tal, mas a gente sempre se organiza para que não precise, né? Jean, vamos tocar? Oba. Vamos tocar lá. um pouquinho, vamos tocar Eba. um pouquinho. Vamos lá. Vamos pode não, ele vai tocar. Vamos tocar, vamos. Trouxe o instrumento também? Pode começar com Patrícia, dá o a... instrumento aí, vamos fazer a nossa banda aqui Eu agora. passo. Pode começar com a... Faz uma clarinada, então, aí pra nós e aí depois a Começou bem, Patrícia e começou o bem. Lauro vão comandar o teu repertório. Ó, Eu faço voz 1, tu faz voz 2. Esquece. ó. Vocês não compliquem, não atrapalhem o nosso especialista. Tem uma curiosidade interessante aqui sobre esses dois instrumentos, que nem sempre os noivos, né, conhecem o trompete, e esse aqui muito menos, que esse aqui é o irmão mais velho do trompete, é o flugelhorn, que ele tem um som um pouco mais aveludado. E geralmente, Jean, leva aquele teu saxofone, que eu adoro o som dele. Então, isso eu já escutei, tipo assim, não foram poucas vezes. No início eu ficava assim, incomodado. Hoje assim, tá tudo certo. Vira o Leva saxofone teu- mesmo, tá É, teu tudo saxofone, É, então melhor esse é o assim. trompete, né? Melhor assim. Eu acho que no meu trabalho ele dá um tom diferente, então eu uso algumas surdinas. Eu lembrei até de um casamento que eu fiz até com a Patrícia, que acho que foi a mãe da noiva, não queria o trompete, porque talvez ela fez aquela, como eles são ali de Joinville, vão naquelas Lembra. festas de Blumenau e tal, faz às vezes uma conexão com as marchinhas alemãs e tal, que eu acho legal também, mas não é a proposta do nosso som. Sim. Ela fez aquela conexão, não, esse aqui é o instrumento de tocar, como é que é, Oktoberfest, essas coisas. Aí ela não queria. Eu falei assim, Patrícia, mas fala pra mãe da noiva que eu sou trompetista, mas eu uso surdinas, é um som mais refinado, o jeito de eu tocar é diferente e tal. Tentei trazer o meu jeito de fazer esse trabalho. Então, vou mostrar pra vocês o trompete, o som Original, sem sem nada. Eu vou tocar um pouquinho mais longe pra não clipar lá no Enquanto microfone. arruma aí, eu vou dar o desfecho dessa história. Pode ser. Eu, como conheço o trabalho deles e conheço a família, uma família que eu atendo já faz tempo, são pessoas incríveis, eu insisti, porque eu sabia que elas iam amar. E aí saiu a marchinha alemã. Fomos todos vestidos de Na Helga. na festa E foi a marchinha. elas contrataram, mas ainda assim, Desconfiado. porque confiaram em mim. Porque ficava, né, Jean? É, na Sempre dúvida. aquele... Se não era E- cerimonialista, eu teria perdido esse Tem contrato. esse contrato. Mas fazia todo sentido. Vocês sabem, não foi o caso, tal, enfim, mas eu já acho que fizemos juntos, se eu não me engano, um casamento que as entradas eram todas com músicas alemãs. Não foi com vocês? Foi, No nós Vale. fizemos um Lá, casamento lá. alemão. Isso. exato. E a Exato. festa, Não faz muito a festa foi toda, Toda. com uma banda alemã. É, isso aí, isso aí. Toda. Certo. E tudo certo. E quando o noivo me disse que seria assim, ele ainda disse assim, tu vai me matar. Eu contratei uma banda alemã, não vai ter DJ, vai ser banda alemã do início ao fim. Eu respondi pra ele, eu não vou te matar, o casamento é teu, mas eu pensei, meu Deus. Meu Deus, mas no final a gente percebeu que encaixava perfeitamente. funcionou. Foi Claro, uma pô, festa queria. incrível, Claro, porque tava- era o meio energia deles. deles. É. Foi uma festa É isso, maravilhosa, é isso. incluindo uma centopeia, o noivo e os Ah, padrinhos é entraram. Lá no Alto sensacional, Vale, Foi no Alto sensacional, Vale, foi é. incrível. Vamos lá então, Jean. Vamos lá, ó. Eu coloquei uma surdina aqui porque Capricha eu no fiquei teu com medo saxofone aí. não sou- Então aqui com essa surdina, né? Agora eu posso usar essa outra aqui. Não é uma chaleira. Até deixei ela ali porque senão Mil vai e uma parecer, utilidades, coitado, né? o podcast dele parece que vai ter uma chaleira amassada. Não é um sax nem uma chaleira. É. E essa aqui, ela dá uma sonoridade mais jazzística mesmo, né? Pô, como muda, né?
Então, dá pra gente conversar aqui e ainda ouvir. Claro, né? perfeitamente. Né? Então, tem essas... E agora 100. Sim, também fica bom. Você é a chaleira. Vamos fazer então aqui um início da marcha. Da então. marcha. Vamos. Muda muito. Sensacional. Dá pra tocar mais forte, tá? Toquei mais leve. Gente, como é que alguém pode não gostar? E a clarinada que o pessoal... pro pessoal conseguir enxergar realmente tudo que a gente explicou. Eu até vou colocar a surdina, porque daí eu consigo tocar mais forte. Tá, fica à vontade. Tá? Depois a gente não tem problema. O Fernando lá, depois ele... A clarinada é um anúncio, né? Pra entrada da noiva, né? Isso, antes da marcha, Isso, antes da Antes da marcha, marcha, antes tá. de abrir a porta. Isso. é um anúncio. Virou todo mundo pra olhar pra... Aí abre a porta. Aí entra a Começa a marcha. Aí quando essa porta se abre, já está todo mundo tão emocionado Tá tudo. que a igreja ou a área da cerimônia cria uma energia impressionantemente única. É É verdade. bonito demais. Até faz um bom tempo assim que a gente não tem feito tanta clarinada, porque justamente como eu tô com a formação geralmente em trio, aí eu uso mais o flugelhorn, que é esse aqui, que é o irmão do trompete, ele tem um som um pouco mais aveludado. Vamos ver como é que fica. Vou tocar pra vocês. Não vou tocar a clarinada, vou tocar uma outra música. Wave. E aí, esse é o linda flugelhorn, música. né? Junte-se a isso, um outro instrumento e uma voz maravilhosa, temos o Soul in Groove arrasando nos casamentos. Não tem como não ficar marcado isso, né? Não, Muito não legal. tem. Jean, chega um determinado momento do nosso podcast que a gente pede para o convidado trazer uma história que, de certa forma, tenha ele marcado por algum motivo na sua carreira, pela curiosidade, por ser incomum, por ser engraçado. Eu Enfim, tenho uma história. fica à vontade, esse momento teu. É o nosso Acredite Se Puder. A gente Adoramos adora. histórias. A gente adora. Adoramos Então, histórias. essa eu posso contar porque foi no meu casamento, né? Ai, pode ser o que quiser. Eu já tô casado já há 22 anos, né? Mas durante 10 anos ali que a gente ficou casados, a gente não tinha feito ainda a cerimônia de casamento. A gente decidiu fazer. E aí eu tive a brilhante ideia, não precisa de cerimonial. Eu tive essa brilhante ideia. Que Eu baita sei tudo ideia. de casamento. Não, eu sei tudo, já faço há muitos anos. Vou gastar dinheiro com cerimonial. Aí não contratei. Aí chegou O no pior não é dia... Quanto tempo isso? Não, e olha só a história. Eu sou músico, obviamente meus convidados, tudo amigos músicos. Eu cheguei pra minha noiva na época, hoje é minha esposa. Falei assim, Eli, pode escolher a música que tu quiser que eu vou arranjar. Vai lá. Ah, tá, música tal, de Stevie Wonder, Al Green, não sei o quê. Sim, era o mínimo, né? Tu fazer o arranjo da música dela. Só pedreira, assim, dessa. Só pedreira dele. Só música, assim, tipo, muito Sim, elaborada sim, e tal. sim. Aí, claro, tinha um certo tempo, comecei a arranjar, passava semanas escrevendo, porque todos os meus amigos confirmaram, né? Então tinha 5 saxofones, 4 trompetes, 4 trombones, mais a Big Band inteira, cozinha, tudo lá na igreja, lá em São Bento do Sul. Aí, não contratei cerimonial, vai dar tudo certo. Tudo certo. Chegou no dia, meu telefone não parava. Era, Jean, tô aqui, não sei aonde, não sei o quê. E eu saía de um lugar, ia pro outro, e os músicos chegando. Eu fiquei desde as 8 horas da manhã. Que nem uma barata tonta. Chegou na hora do... Não queria nem casar mais. Cara, chegou na hora da cerimônia, eu já tava com as pernas já tremendo de cansado no meu casamento. Tu eras o cerimonialista do casamento também. Porque, claro, a noiva, obviamente, né? Pelo menos isso eu poupei ela, né? Eu fui resolver tudo. Que bom. Era tio chegando, era ônibus, não sei o quê. E eu assim, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo? Isso aqui é normal? Isso aí é normal. Pra um cerimonialista Aí eu, como é normal. cerimonialista, Então. posso te dizer, isso aí é normal. E eu tava do outro lado assim, pô, isso aqui eu não tinha passado ainda em casamento.
Cara, mas assim, ó, deu tudo certo, né? Obviamente, porque meus amigos, tinha uns que eu chegava assim, cara, me ajuda a resolver isso aqui, ó. Eu comecei a dar função pra todo mundo, né? Mas deu tudo certo, assim, a cerimônia foi linda, né? Tinha um amigo trompetista. Tu te lembra da cerimônia, então? Lembro. Eu tinha um amigo trompetista, tocava com a Alcione na época. Ele veio só pro meu casamento, ele escreveu uma clarinada para 6 trompetes, assim. Então, tipo assim, a igreja tremeu, foi um negócio bem legal. Foi, então, tipo assim, mesmo dando essa função no fim das contas, toda, deu certo. Deu tudo certo. Deu Mesmo tudo tu certo. tendo assumido 2 funções, noiva e cerimonialista. Tu nunca tinha passado por isso porque tu não era cerimonialista? Nossa, hoje em dia, Simples. a primeira coisa que Simples. eu falo pros noivos, quem que é cerimonialista? Já tá no automático, porque tipo assim, espero que você tenha uma boa cerimonialista no seu casamento. Porque o meu ficou bem marcante essa parte aí. Noivo desmaiou, nervoso, não, cansaço. Cansaço. Não tinha mais mais energia. Eu né? estava muito feliz, assim, aproveitei todos os momentos, mas eu sei que foi cansativo, assim, porque... Mas eu sei que se eu tivesse contratado uma cerimonialista, tinha sido mais fácil, né? Ia ter Além poupado. do que, tu tem que ter outro foco, né? Outro foco, é aproveitar, né? Que É isso aí. é tão especial Então, e essa foi planejado. uma experiência bem interessante, assim, para um músico de casamento experiente, assim, né? Aham. Quis abraçar coisas na época, né? Que não era da minha Alçada. competência. Mas deu tudo certo, porque a energia tava lá em cima, todos os amigos tocando, então tava mais descolado. Tava Eu todo posso mundo... imaginar esse monte de músico, E amigo, canjas, né? fazendo com o coração, além de com o profissionalismo. Imagina que festa linda que não foi. Se eu fosse contratar, não sei se eu conseguiria. Aquela turma. Mas foi uma experiência muito boa. Jean, poderíamos continuar conversando aqui, mas estamos pela hora nesse episódio. Agradecer demais, né, teres aceitado o nosso convite, estares com a gente, desejar cada vez mais sucesso. E nós vamos certamente nos encontrando aí pelas celebrações e festas de casamento. Sim, é sempre um privilégio ouvir o Jean tocar com Soul in Groove e com os outros músicos. Então, assim, sinceramente, espero que a gente se encontre muito ainda. Com certeza. Coisa boa. Pra mim vai ser um privilégio estar junto com vocês. Até porque eu sempre digo que a música acaba que me ajuda demais no meu trabalho, porque esse sentimento, né, de alegria, de euforia, de animação para as fotos é incrível, tanto para os noivos quanto para os convidados. Não tem música, mas tem nas fotografias. Não tem, mas tem. Mas tá ali. Mas tá ali. Tu percebe que tá ali. Tá ali. Tem uma coisa, só pra fechar, assim, que é uma coisa que nos toca muito como músico. Tu chegar num casamento e às vezes vem alguém do drink, é vocês que estão hoje, hoje vai ser massa. Ou vem alguém um garçom que já tava... E sempre... E aquilo ali vai começar a injetar na gente, assim, uma energia. Legal, então, o clima, assim, dos fornecedores é muito importante pro... Tem uma coisa que trabalhar com o casamento... cada um no seu trabalho, é uma profissão como outra qualquer, né? Cada um escolhe a sua profissão e vai trabalhar. Mas realizar o casamento, ele exige mais do que profissionalismo e técnica, e estudo e preparo, ele exige emoção. Então, um profissional que está dentro de um casamento, no dia do casamento, próximo aos noivos, e se emociona com eles, e se sensibiliza, e vive com eles aquele dia... É um profissional que é muito mais do que um bom profissional. E isso faz diferença, a gente vê refletido na festa. E o Jean acabou de dizer isso. Eles chegam lá para tocar. Os outros profissionais vêm. É vocês que vão tocar, são vocês que estão aqui, eles já ficam mais felizes, isso se traduz no atendimento, no trabalho que eles têm para fazer e acaba gerando... Envolvimento, conexões. Jean, obrigado mais uma vez. Sucesso aí para vocês obrigado, sempre. Jean. Eu que agradeço Muito pela obrigada, oportunidade. Jean. Obrigado. Valeu. Vamos fazer o seguinte, escolhe um instrumento aí. Claro. Tá? Nós vamos encerrar aqui o nosso episódio. O Lauro vai fazer a citação da técnica mais uma vez. E depois do tchau, nós vamos encerrar com o teu sobe-som aí, pode ser? Tranquilo? Vamos lá então, gente. Obrigado mais uma vez pela companhia, né? Esperamos, né, que tenham curtido o nosso episódio. Não esqueçam, né, de dar o like aí, o joinha, compartilhar com amigos, com familiares, joga pra frente, que é sempre muito importante para nós. E aí, aqui agora, Fernando, nós vamos encaminhando o nosso encerramento, agradecendo nossa grande parceira. Sempre agradecendo a técnica, iluminação e sonorização, que vem nos apoiando desde o início do nosso projeto e entregando também serviço de altíssima qualidade e excelência. Obrigado, Gaúcho e Helena, pelo apoio sempre.
Agradecendo também o Fernando, o Matias, que aqui estiveram com a gente mais uma vez na gravação desse episódio, e toda a equipe do estúdio aqui no Passeio Sapiens, sempre nos acolhendo da melhor maneira possível. Muito legal estar aqui. Obrigado pela parceria. Agradecendo também o Elias e o Lucas e toda a equipe lá da Lince, nossos parceiros, fazem depois o arranjo, né? O fechamento, na verdade, né? Do nosso, né? Dão aquela lapidada no episódio, fazem uma pós-produção para depois o episódio ir pro ar como a gente deseja, como a gente planeja. Dito isto, fiquem atentos às nossas redes sociais, porque logo, logo nós vamos divulgar os próximos episódios. Obrigado mais uma vez pela companhia. Obrigada, Jean. Valeu, obrigado. O instrumento? Vamos lá então? Vamos lá então, Bora. pra gente encerrar esse episódio. Valeu, gente, até a próxima. Grande garoto. Ah.